Olá, o Record News Rural está no ar. Seja bem-vinda, bem-vindo. É uma alegria ter você aqui com a gente. E a gente abre esta edição mostrando que Uberlândia, em Minas Gerais, está entre as cidades mais disputadas do Brasil por terras rurais e já ocupa o 4º lugar em um ranking nacional em interesse por áreas agrícolas. Som do berrante, mesa farta e prosa boa. Tradição das famílias com raízes da fazenda. No passado era assim, durante um café que muitas negociações aconteciam. Ao longo dos anos, os antepassados do Sérgio, que vieram de Portugal em busca de melhores condições de vida, foram adquirindo mais terras e aumentando o patrimônio. Fruto de muito trabalho e visão de futuro. Já naquela época, eles sabiam bem o valor dos imóveis rurais. Hoje, ele e a família trabalham com a produção de tourinhos da raça Nelore, mas já investiram em leite e outras atividades. Aqui também tem criação de mini pôneis, projetos diversificados que mantêm a propriedade. Para o pecuarista, as terras de Uberlândia têm muitos atrativos. Quando o pessoal chega aqui e bebe a água de Uberlândia, quer ficar, porque são o relevo que ajuda, né? As situações de clima favorável, né? E fora que tudo que chegou aqui em Uberlândia, né? As faculdades, as tecnologias, né? Porque essa terra a gente não explora, a gente cuida dela para ela nos produzir o alimento. A procura por terras é grande e quem tem não vende. Esta fazenda, por exemplo, era do bisavô do Sérgio, que veio de Portugal. O casarão foi construído em 1923, um legado que continua sendo passado de pai para filho. Terra tem um ditado que fala, né? Compra terra que não erra. Então, esse ditado já é antigo e a gente vem caminhando em cima dessa tese, porque, na verdade, se você vende hoje, dificilmente você vai conquistar de novo, porque são valorizados. Uberlândia foi destaque no cenário nacional, sendo a 4ª cidade do Brasil com maior procura por imóveis rurais em 2025. O levantamento foi feito por uma empresa especializada no segmento e apontou a infraestrutura logística e a diversificação produtiva como fatores que contribuíram para o aquecimento do setor. Em primeiro lugar no ranking ficou a cidade de Cocalinho, no Mato Grosso. Em segundo, Paranatinga, também no Mato Grosso. E em terceiro, Tatuí, em São Paulo. O estudo mostrou que o valor das terras acompanha o movimento de alta na procura. O valor do hectare gira em torno de R$ 144 mil. Este corretor, que trabalha com a venda de fazendas, confirma o aumento na procura e alerta para os cuidados na hora de investir em terras. Hoje a procura é muito grande em função de localização. Nós estamos numa área privilegiada, né? Nossa região é privilegiada, nós estamos bem abastecidos de água, né? E todo o polo logístico ao entorno da cidade e de outras cidades vizinhas favorece bastante essa, digamos assim, distribuição, né, para o Brasil todo, seja de alimentos, seja de pecuária, agricultura, enfim. A demanda aquecida também atrai empresas do setor do agro, que encontram por aqui condições de trabalho, recursos hídricos, mão de obra qualificada e parceria para exportações. Nós temos aqui em Uberlândia as 2 maiores esmagadoras de soja do mundo. Nós temos a maior empresa de referência na atividade de avicultura e suinicultura. Nós temos a maior indústria de tabaco também aqui no negócio. Nós temos do lado nosso aqui empresas de maior indústria de celulose líquida daqui. Então, quer dizer, existe muita oportunidade realmente, é uma região muito diversificada, aonde que produtores e empresários realmente vêm para Uberlândia para diversificar as suas atividades. Nós estamos numa região muito privilegiada. E a tendência, de acordo com especialistas do setor e representantes de entidades, é de que em 2026 o cenário seja ainda mais próspero para Uberlândia, que vai refletir em toda a região. A gente está num lugar ímpar, né? Todo mundo passa aqui, do Rio para cá, para Brasília e tal. Aqui é o nosso lugar de encontro, vamos dizer assim. E isso funciona muito bem, porque as empresas têm a água, tem energia, tem localização. Então, é esse olhar. E estratégia de logística, né? Uberlândia está bem localizado, que funciona bem com o centro de distribuição. Então, a gente passou por isso, viu que as empresas também estão chegando e com excelência. Parece uma fotografia de tão bonito.
E olha, a Emater se reuniu com cooperados do setor avícola em Porto Velho para alinhar as estratégias de fornecimento de carne de frango para a merenda escolar. A reunião realizada no novo frigorífico Porto Aves foi o momento de apresentar um projeto pioneiro de integração para a criação e o abate de frangos, com foco no abastecimento da merenda escolar e em programas de aquisição de alimentos do Estado e do governo federal. E eles já são cadastrados nos editais da aquisição de produtos da agricultura familiar para atender a merenda escolar. A iniciativa partiu de Cirineu Fernandes, cooperado da Agrobom, que investiu na implantação de um abatedouro de frangos e agora busca integrar pequenos produtores da região para a criação de aves. A proposta é simples e estratégica. Os produtores criam os frangos em suas propriedades e entregam para o abate, garantindo o mercado certo, redução de custos e geração de renda no campo. O pequeno produtor rural tem várias dificuldades, onde os políticos podem nos abrir porta. O nosso primeiro lote de pintainho chegou ontem, era 1h da manhã, alojamos e de dia 12 a 40 dias o abatedor funciona. Após essa reunião, com o ok positivo aqui através do presidente da Emater, dando o aval do governo para a aquisição, através de um longo trabalho a ser feito ainda em parceria, para a aquisição desses produtos para a merenda escolar. Então, é fruto de muita alegria a gente poder transmitir isso aí para os produtores cooperados, aqueles que já estão nesse projeto há algum tempo, e os novos. De acordo com o presidente da Emater, o projeto conta com apoio direto e assistência do Estado, onde o órgão será responsável pelo acompanhamento dos produtores e orientações. A Emater ela vai na propriedade, ela vai orientar o pequeno produtor como criar o frango, vai colocar a disponibilidade de um microcrédito que seja via BASA, o Banco do Brasil, um custeio barato que o produtor tem condição de criar o frango, comprar ração, comprar o pitinho e depois que ele vender, ele comercializar e ter uma renda que seja satisfatória à sua família rural. A produção local também resolve um gargalo histórico. Hoje, grande parte do frango consumido em Porto Velho vem de outros estados. Com a integração, o alimento passa a ser produzido na própria região. Porque o pequeno produtor ele precisa de horizonte, E esse aqui é um novo horizonte que está abrindo na vida dele para fomentar, gerar renda e fixar mais o homem do campo lá quietinho no sítio. O Rio Grande do Sul se prepara para uma das maiores colheitas de uva dos últimos anos. A safra de 2026 deve superar a anterior e movimentar milhares de empregos em vinícolas na Serra Gaúcha. Cada cacho tirado do parreiral aumenta a expectativa de uma grande colheita. A safra de uva 2026 do Rio Grande do Sul tem projeções otimistas. A produção estimada é de 957 mil toneladas, um volume superior à safra anterior, impulsionado por um clima favorável, bom desenvolvimento das videiras e aumento do cultivo de variedades para espumantes. Esta vinícola espera produzir cerca de 12 milhões de litros de bebidas. É um momento que a gente precisa de muito mais mão de obra. Isso sem dúvida nenhuma, até porque é bastante serviço, bastante trabalho em pouco tempo. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de uvas e vinhos do país. Aproximadamente 60 mil agricultores familiares produzem a fruta no estado, responsável por gerar emprego e renda. A colheita, também conhecida por aqui como vindima, deve gerar cerca de 9 mil novos postos de trabalho nesta safra. Esses trabalhadores que vêm até a região vitivinícola para trabalhar, para fazer a safra da uva, são contratados pela CLT pura para colher essa uva e também para processar, transformar essa uva em seus derivados, vinhos, sucos e espumantes. Luiz garantiu emprego fixo nesta vinícola em Bento Gonçalves. Comecei a trabalhar, eles gostaram de mim, Então eu me sinto feliz, A vinícola onde Luiz trabalha aumentou a área plantada e precisou contratar mão de obra especializada. E nesse momento a gente consolida a contratação para continuar do ano, Investimentos no setor vêm garantindo a modernização, além de ampliar a competitividade e a promoção de vinhos, espumantes e sucos gaúchos no Brasil e no exterior. Para o trabalhador, é o momento de mostrar serviço, porque a uva não pode esperar.
Se chover, vamos embora. O vento tem que estar trabalhando. A maior oferta da mandioca e a baixa procura derrubaram os preços. Os produtores retomaram na última semana a colheita e a comercialização da mandioca. Ao mesmo tempo, parte das indústrias ainda não retomou o processamento ou opera com capacidade parcial, o que tem mantido a oferta da raiz maior que a demanda, pressionando os preços. Dados do IBGE apontam que a produção brasileira de mandioca totalizou 19,8 milhões de toneladas em 2025, crescimento anual de 3,9%. Entre os maiores produtores, o Paraná registrou queda de 0,5%, enquanto Mato Grosso do Sul e São Paulo apresentaram altas de 18,6% e 1,1%, respectivamente. Em 2026, a expectativa é que o Paraná registre alta na produção. Por outro lado, São Paulo e Mato Grosso do Sul devem ter quedas no volume produzido. Já a menor oferta de feijão puxa o preço para cima. O feijão preto e o carioca estão em alta neste começo de ano, com destaque para as valorizações do carioca, apontam levantamentos do CPEA. Os pesquisadores explicam que o impulso vem da menor oferta. Mesmo com os aumentos de preços, o mercado segue cauteloso, avaliando a redução da produção da primeira safra e o ritmo da demanda do varejo para absorver os reajustes. No campo, a semeadura da primeira safra atingiu pouco mais de 80% da área nacional até o dia 10 de janeiro, segundo a Conab. Já a colheita alcançou 16,5% da área total do Brasil, registrando um atraso em relação ao mesmo período do ano passado. A Conab elevou em quase 1,5% comparado ao relatório anterior a estimativa de produção nacional de feijão para a temporada 2025-26, atingindo pouco mais de 3 milhões de toneladas. A produção nacional de soja pode bater recorde neste ano. É o que apontam os dados recentes da Conab. A safra de soja 2025-2026 deve ser quase 3% superior ao previsto em dezembro do ano passado e 48% maior que o registrado há um ano. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o estoque previsto subiu para quase 11 milhões de toneladas do grão. A produção nacional também deve ser recorde, com 176 milhões. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, a negociação da safra passada, que estava represada, além da oferta elevada, tem mantido os preços sob pressão. Vamos conferir agora como fica a previsão do tempo para esta terça-feira em todo o Brasil. A terça-feira será marcada pela atuação das Zacas, já configurada, além da atuação de uma frente fria na costa do Sudeste e a influência da zona de convergência intertropical em áreas do Norte e litoral norte do Nordeste. O cenário favorece chuvas persistentes, volumes elevados e risco de temporais, enquanto o Sul tem tempo mais firme na maior parte do dia. No sul do país, o céu apresenta maior variação de nuvens, no litoral do Paraná e de Santa Catarina, além do Nordeste gaúcho, enquanto nas demais áreas o sol aparece mais. Já no Sudeste, a nebulosidade permanece elevada ao longo do dia pela região, além do Centro-Oeste, Norte e Nordeste do país. Nesta terça, a Zacas já deverá estar configurada e mantendo as instabilidades sobre grande parte do Sudeste, Centro-Oeste, Norte, além do Centro-Sul e Oeste da Bahia, permanecendo até a sexta-feira, dia 23 de janeiro. Os maiores volumes de chuva nos próximos dias devem se concentrar na zona da Mata Mineira, no Vale do Rio Doce, Espírito Santo e em áreas do Norte e Nordeste do Rio de Janeiro. Entre os dias 19 e 23 de janeiro, algumas dessas regiões, além do leste de Minas e região central de Goiás, podem acumular entre 200 e 400 milímetros de chuva, o que equivale em apenas 5 dias à média esperada para todo o mês de janeiro. Também há previsão de chuva volumosa entre o sul de Goiás e o Triângulo Mineiro, com acumulados que podem chegar até os 200 milímetros no período. Com esses acumulados de chuva, o risco de transtornos aumenta. A Climatempo alerta para a possibilidade de enchentes, alagamentos
e deslizamentos de terra, principalmente em áreas que já estão com o solo encharcado. E a orientação é que a população acompanhe diariamente a previsão do tempo, siga as recomendações da Defesa Civil e fique atento a temporais que podem vir com chuva intensa, ventos mais fortes, raios e até granizo. No sul do país, chuva fraca e isolada em áreas do litoral do Paraná e de Santa Catarina, além do Nordeste gaúcho, desde as primeiras horas e ao longo do dia. Em alguns pontos mais elevados do estado catarinense, há chance de geada pela manhã. Desde cedo também chove no litoral e leste de São Paulo, além do Rio, com reforço da frente fria. A atuação das Zacas mantém chuva persistente desde a madrugada no Espírito Santo, norte do Rio e em áreas do centro-norte, leste e oeste de Minas. A chuva se intensifica. Há risco de temporais e volumes elevados, principalmente no estado fluminense, capixaba, além da Zona da Mata e leste de Minas, com potencial para transtornos. E na região serrana do Rio, além de parte dos lagos, a situação é de perigo extremo. No centro-oeste, chuva moderada a forte no norte de Mato Grosso do Sul, com risco de temporais no extremo norte do estado. A atuação das Zacas também favorece chuva persistente no centro-norte de Goiás, em Mato Grosso e no Distrito Federal desde cedo, ganhando força ao longo do dia. E as pancadas de chuva também seguem ocorrendo no restante dos estados. E há risco de temporais pela região. No Nordeste, o sistema também mantém pancadas desde a madrugada no centro-sul e oeste da Bahia, com chuva forte e risco de temporais. Chove também no Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, oeste de Pernambuco e Alagoas, com intensificação ao longo do dia. E entre Sergipe, parte de Alagoas, interior de Pernambuco e da Paraíba, a chuva é mais fraca e há mais aberturas de sol. E no norte do país, chuva moderada a forte em Rondônia, Amazonas, Pará, grande parte de Roraima, Acre e Tocantins, com risco de temporais em algumas áreas. E a atuação da Zecite favorece temporais no Amapá, principalmente no norte do estado. Rajadas de vento variam entre 40 e 50 km por hora em boa parte da região sudeste, Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, além do sul da Bahia. E em relação às temperaturas para esta terça, máximas de 22 graus em São Paulo, 24 em BH e em Brasília, 25 em Goiânia, 26 em Porto Alegre, 27 no Rio e até 31 graus em Salvador. Representantes do Mercosul e da União Europeia assinaram no Paraguai, no final de semana, o acordo comercial entre os dois blocos. O presidente Lula não participou da cerimônia e foi representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. A assinatura aconteceu em Assunção, do Paraguai, mesma cidade onde o Mercosul foi fundado em 1991. Além do presidente do Paraguai, Santiago Peña, participaram os presidentes do Uruguai, Yamandu Orsi, e da Argentina, Javier Milei. Lula foi o único chefe de Estado do bloco ausente. O chanceler Mauro Vieira representou o Brasil e destacou a importância do acordo para o fortalecimento da relação entre o Mercosul e a União Europeia. Acreditamos na cooperação, no diálogo e em soluções construídas de forma coletiva. O comércio é uma das dimensões da parceria entre Mercosul e União Europeia, lastreada em valores comuns. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que o acordo representa uma escolha pelo comércio justo, em vez da rivalidade, das tarifas e do isolamento. Fair trade over tariffs. O presidente argentino, Javier Milei, disse que o pacto representa possivelmente o maior avanço do Mercosul desde a criação do bloco e elogiou o papel da União Europeia nas negociações, mencionando o apoio da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. O documento prevê a eliminação de tarifas sobre mais de 90% dos produtos comercializados entre os dois blocos. O acordo entre o Mercosul e a União Europeia cria uma das maiores zonas de livre comércio do mundo. O mercado envolve mais de 700 milhões de consumidores e representa cerca de 30% do produto interno bruto global. As negociações levaram mais de 25 anos e foram marcadas por resistência e protestos de produtores europeus. Para entrar em vigor, o texto do acordo ainda precisa ser aprovado pelo Parlamento Europeu e pelos congressos dos países do Mercosul.
Como a gente viu no bloco anterior, no último sábado foi assinado no Paraguai o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. E para analisar os impactos a curto e longo prazo para o agronegócio brasileiro, eu converso agora com o doutor em Direito por Harvard e professor da FGV Direito Rio, Daniel Vargas. Olá, professor, um prazer recebê-lo aqui no Record News Rural. Olá, Sônia, sempre um prazer participar e conversar com vocês. A gente já está bastante interessado em reflexos a curto prazo, mas isso ainda tem todo um trâmite. O acordo tem que ser aprovado no parlamento dos países, no Congresso aqui dos países do Mercosul. Mas a gente queria uma análise também a médio e longo prazo. O que a gente já pode esperar? Bom, a primeira mensagem eu acho que deve ser positiva. É um acordo que vem sendo negociado há muitos anos e há uma expectativa e há, de fato, possibilidades de ganho de lado a lado para uma relação econômica mais aberta. Então, de um lado, a curto prazo, a grande tendência é que haja novos espaços para trocas comerciais, mas, sobretudo, no caso brasileiro, que tem uma vantagem na nossa produção de alimentos e exportação para a Europa, ganhos, sobretudo, de valor para quem já participa do mercado europeu, dado que foram estabelecidas cotas pela União Europeia durante o período de negociação, combinadas com salvaguardas, que são espécie de licenças que permitem à Europa reestabelecer as tarifas se houver um fluxo comercial que ameace a estabilidade dos produtores lá na região. Mas, para quem vende para a Europa e conseguir ingressar ou já estar dentro das cotas estabelecidas, com a redução ou eliminação tarifária, há uma tendência de ganho real de margens de lucros. Isso parece ser o caso, por exemplo, da carne bovina, também da carne das aves, mas do etanol, de certo modo do açúcar e, quem sabe, até da própria soja, entre os produtos brasileiros que já são exportados para a Europa ou que possam vir a ser. Do lado europeu, há uma tendência análoga, sobretudo em bens industriais, em que a Europa tem uma sofisticação tecnológica, uma capacidade de competir maior do que a indústria brasileira, muito fragilizada ao longo das últimas décadas, de ter também mais mercado no Brasil para vender os seus bens. E, ao fazer isso, também aumentar a sua margem. Algumas áreas, como, por exemplo, o setor automobilístico, existem cotas estabelecidas e um prazo longo para que essas tarifas sejam reduzidas. De todo modo, o cenário geral de curto prazo é positivo. O Brasil tende a ganhar um pouco mais na venda de alimentos, sobretudo para quem já participa, e a Europa um pouco mais na área industrial. Segundo alguns estudos como o do IPEA, ao longo dos próximos 15 anos, a expectativa é de que no Brasil haja um ganho em torno de 0,1% do nosso PIB, ou melhor, nos próximos 25 anos, e na Europa algo em torno de 0,2%, 0,3% do PIB. Agora, não gostaria de parar a resposta por aqui, Simone, talvez conversemos disso depois, porque os efeitos indiretos do acordo também são muito significativos. São efeitos no setor de investimentos, e o Brasil pode ter uma janela muito aberta para captar recursos da Europa. Os efeitos nos custos indiretos da produção. Então, o setor agro, por exemplo, vai poder importar máquinas por valor mais barato, sem as tarifas, o que tende a aumentar a nossa produtividade. Mas também os efeitos na área de serviços, de lado a lado, bem como na área de relação de confiança, de colaboração, com regras que tendem a se aproximar, facilitando o comércio geral entre os dois blocos. Certo. Agora, na sua avaliação, quais setores devem demandar mais atenção do poder público aqui no Brasil para mitigar eventuais perdas e até mesmo para aproveitar melhor os benefícios, os ganhos desse acordo? Bom, alguns setores que eu, inclusive, comecei a tratar, evidentemente chamam atenção. Do ponto de vista brasileiro, alguns produtos que nós consumimos, como, por exemplo, vinhos, alguns deles produzidos aqui em casa, queijos, que nós também temos uma produção significativa, podem sofrer uma competição com a Europa. E, a partir daí, vinhos, queijos de alta qualidade, muitas vezes com uma demanda muito particular no mercado, poderão ingressar no nosso mercado sem tarifas, a um preço competitivo, ameaçando, naturalmente, a competição aqui em casa. E é sempre importante destacar que um comércio é uma relação de troca, mas também é uma relação de disposição a competir lado a lado pelo futuro. Não é que todos os setores tendem a ganhar, alguns podem perder.
Nós sabemos que o Brasil tem uma indústria embrionária na produção de medicamentos, que já foi mais forte no passado, perdeu pujança, e nós importamos muitos insumos para a mistura e produção na fase final dos nossos medicamentos, e aqui há duas perspectivas que eu acho que merecerão atenção. De um lado, nós sabemos que é possível que essa indústria sofra a competição europeia, onde o setor fármaco é muito mais poderoso, mas, ao mesmo tempo, no médio prazo, pode ser que se abram portas para o investimento internacional no Brasil, inclusive no setor farmacêutico. Por fim, eu gostaria de destacar que há sempre uma preocupação nessa relação comercial com o que vai acontecer com as marcas estabelecidas no mercado brasileiro e no mercado internacional. Isso porque dentro do acordo existe um conjunto de regras que são estipuladas para harmonizar o comércio. Uma dessas regras é que se proíbem o uso de marcas que sejam identificadas com regiões particulares. Então, por exemplo, se houver no Brasil um champanhe, isso não poderia ser utilizado, que é uma marca que representa uma área da produção, uma área geográfica na França. E nós sabemos que já há alguns produtos brasileiros que eventualmente incorporam marcas internacionais. Prosecco, por exemplo. Do mesmo modo lá, se houver produtos europeus em que identificações com áreas, com marcas brasileiras aconteça, isso inviabilizaria a continuidade desses produtos. Agora, eu diria que a maior atenção que o Brasil vai ter que ter não é necessariamente com o impacto de curto prazo de uma abertura comercial, mas é de se preparar para a jornada, que é uma jornada que no médio prazo tende sim a abrir oportunidades. E se nós formos olhar com cuidado e com atenção, são oportunidades que são relativamente melhores para o Brasil do que para a Europa. Eu creio que a grande atenção nesse campo das oportunidades é de aproveitar a abertura econômica para aprimorar a capacidade tecnológica de produção no Brasil. E, ao fazer isso, também fortalecer campos em que nós já somos economicamente robustos, a começar pelo agronegócio. Imagina, hoje nós já somos imensamente competitivos dentro da realidade em que importamos boa parte das máquinas que usamos no campo. Com a possibilidade de ter mais máquinas, mais baratas, nós podemos ampliar a nossa produtividade, quem sabe com isso, também expandir a capacidade de agregar valor com novas indústrias atreladas ao setor agro, projetando a economia brasileira como um todo. Certo. Agora, professor, que lições outros acordos internacionais podem oferecer para a implementação efetiva do acordo Mercosul-União Europeia? Bom, primeiro eu acho que é importante destacar que o que nós estamos vendo aqui é um acordo com características ímpares, que não é só um acordo entre nações, mas entre regiões. São dois blocos, a União Europeia de um lado e o Mercosul do outro, que criam o acordo com o maior número de consumidores entre blocos regionais hoje existentes no mundo. Portanto, não é um acordo comum, como vários outros entre nações que nós estabelecemos, embora haja algumas semelhanças. O que chama a atenção, olhando para a experiência comparada, é a possibilidade de agora, até esse acordo de fato ser concluído, surgirem questionamentos, sobretudo na Europa. Porque nós sabemos que lá, em particular o setor agrícola, tem feito um lobby muito sólido para obstruir o avanço desse acordo, em particular na França, mas também na Irlanda, na Polônia, entre outras regiões. E essa tentativa de obstrução, ela começa pelos meios políticos, mas também tende a avançar para os canais jurídicos. E como a experiência internacional ela é reveladora desse processo. No passado, há não muitos anos, a Europa tentou estabelecer um acordo com o Canadá de livre comércio, e no meio desse processo houve a resistência da Bélgica. Houve, a partir daí, novas negociações até que o acordo foi aprovado. Mas lá, as deliberações que aconteceram no âmbito nacional serviram como um pretexto, uma tentativa de criar obstruções para o avanço do acordo como um todo. O segundo campo em que essas obstruções podem acontecer, e muitos debates acontecem sobre exatamente essa estratégia na Europa no momento, diz respeito à judicialização. Então, nós sabemos que há um precedente do Tribunal Europeu sobre a validade desses acordos e ele separa um pouco os campos. Uma coisa é a agenda comercial, outra é a agenda ambiental. No entanto, como os franceses, em particular algumas ONGs, resistem ao avanço do acordo por motivos ambientais, eles querem levar esse acordo aos tribunais para exigir que os tribunais eventualmente exijam novos pontos ou criem resistências ou que, de algum modo, obstruam
a concretização desse acordo, argumentando que seria deletério do ponto de vista ambiental e violando a soberania de cada país para estipular que critérios ambientais devem valer na economia. Mas são experiências particulares, são casos distintos, e a minha expectativa pessoal é que, ainda que haja alguma turbulência, esse acordo tende a avançar, porque ele é muito importante para a Europa no momento, assim como é para a América Latina e para o Mercosul, porque a Europa enfrenta uma tensão tremenda na relação com os Estados Unidos e com a China e terá agora uma porta aberta para atividades de investimento e de comércio, com uma região muito pujante em mercado de consumo, com a indústria relativamente fraca, o que dá uma vantagem, uma oportunidade para a Europa avançar nesse momento de tensão geopolítica no mundo. Exatamente, professor. E já que você citou a questão ambiental, né? Como que esse acordo ele pode influenciar no desenho de políticas industriais, agrícolas e até ambientais aqui no Brasil, no Mercosul, de uma forma geral, a médio prazo? Esse é um ótimo ponto, porque nós sabemos que ali na reta final da negociação do acordo foi aprovado, a partir da demanda da União Europeia, um novo capítulo com critérios ambientais que amparam a organização e a governança do Acordo União Europeia-Mercosul. E esse capítulo estabelece o compromisso de ambos os lados com um conjunto de normas ambientais globais exigentes, sobretudo com respeito ao Acordo de Paris. Ao mesmo tempo, também se estabelecem expectativas de incorporação dos melhores padrões de segurança animal e de respeito a direitos humanos. Na prática, o que tudo isso significa é que, à medida em que esse acordo for sendo implementado, estruturado, há uma tendência de diálogos, de negociações e também de tensões em matéria ambiental. Porque, se por um lado se abrem as portas do comércio, por outro lado, se condiciona esse fluxo de bens à obediência ao conjunto de parâmetros ambientais pré-estabelecidos. E alguns desses detalhamentos de exatamente o que é considerado sustentável em cada cadeia, em cada produto, em cada região, não é simplesmente algo que se tem como um dado natural ou como um precedente fixado, mas precisa ser cautelosamente dialogado, explicado, construído, porque as realidades ambientais são diferentes. A dinâmica do carbono na Europa e na América Latina, no Brasil em particular, é diferente. Nós temos um solo com características próprias, nós temos um modelo de produção que também é diferente. Então, à medida em que essas relações econômicas vão se aproximando, há também uma janela para debates, negociações e, eventualmente, tensões que deverão ser aparadas, que deverão ser ajustadas para que esse comércio se flua cada vez mais, cada vez melhor, garantindo assim a segurança ambiental, que é parte da confiança econômica do acordo. Então, a minha aposta e a minha expectativa é de que no médio prazo nós assistiremos, à medida que as relações econômicas se aprofundem, um aprofundamento do debate, do diálogo, das negociações sobre as regras e sobre os parâmetros ambientais que vão governar as relações econômicas de lado a lado. Parâmetros ambientais extremamente necessários, né, de serem discutidos, haja visto a situação em que o mundo se encontra. Agora, professor, é possível a gente estimar em anos quanto tempo esse acordo leva para começar de fato a ser efetivado? Ainda tem o trâmite de passar pelo parlamento, também pelos congressos aqui na América Latina. A gente consegue fazer uma estimativa? Bom, Sônia, eu acho que consegue sim, porque no acordo, existe uma divisão de etapas. Uma primeira etapa acontece após a aprovação pelos dois blocos, que aconteceu no Conselho Europeu e dentro do bloco do Mercosul, e a aprovação por pelo menos um dos países de lado a lado. A partir do momento em que isso acontece, o acordo começa a funcionar provisoriamente. Em outras palavras, a dinâmica comercial já entra em curso. E nós sabemos que no detalhamento das negociações, há um conjunto de faseamentos para a redução gradual das tarifas, para que a economia possa se ajustar de lado a lado, para que quem eventualmente saia perdendo tenha tempo de se reposicionar e assim garantir um certo equilíbrio nas relações econômicas. Em alguns casos, como no setor agro, a tendência é que as tarifas caiam no período de 5 anos. Em outros casos, como automobilístico, em 15 anos. E outros casos podem ter períodos variados. De todo modo, nós sabemos que haverá essas etapas a serem cumpridas. Agora, esse processo, ele acontece inicialmente, a partir do momento que essas aprovações formais se dão, natureza provisória. A conclusão definitiva do acordo, ou a sua consagração final, depende de uma segunda etapa do processo, que é a ratificação em cada um dos Estados-nações,
Então, no caso do Brasil, a aprovação em cada um dos parlamentos. Mas, no caso da Europa, nos mais de 20 países que integram a União Europeia. E nesse processo de deliberação lá, será votada não a parte comercial, mas a parte ambiental. Porque na Europa funciona assim, a União Europeia, como bloco, negocia a relação econômico-comercial, mas cada país é autônomo para aprovar a parte ambiental. Um grande tema frequentemente debatido é o que aconteceria se a parte comercial aprovada comece a valer, que é o que nós esperamos que deve acontecer ainda em 2026, na minha expectativa, mas a parte ambiental, por alguma razão, seja vetada em um ou em outro país. Imaginemos que a França, por exemplo, diga não. Nesse caso, o precedente judicial diz, lá na União Europeia, que a parte comercial continua a valer mesmo assim. No entanto, sabemos que esse é um tema muito sensível, porque para a conclusão do acordo, os países devem aprovar. Se o país não aprovar, continua valendo do ponto de vista provisório, na maneira que o comércio funciona. Mas cedo ou tarde, esse acordo precisará ter um desfecho definitivo, o que exigirá, para sua sacramentação, que os Estados nacionais aprovem. Quando isso vai acontecer, é difícil prever. Mas a minha aposta é em 2026, já começam as primeiras ações para o funcionamento provisório da redução de tarifas entre os dois blocos. A partir daí, assistiremos a uma dinâmica que deve demorar alguns anos para que todos os parlamentos finalmente deliberem e esperamos aprovem o acordo. Professor, muito obrigada pelas explicações. Certamente teremos o privilégio de recebê-lo aqui em outras oportunidades para continuar analisando esse tema que está só começando, né? Depois de 25 anos, finalmente foi assinado, então é só o começo. Certamente muitas análises importantes ainda virão. Professor Daniel Vargas, doutor em Direito por Harvard, professor da Faculdade de Direito da FGV Rio, muito obrigada por sua presença aqui no Record News Rural. Prazer é todo meu. E a gente fecha essa edição do Record News Rural. Agradeço demais sua companhia e audiência. Até a próxima.